eu era casado com outro ator chamado Edson, ele me apresentou a prática budista e eu comecei a praticar. No ano de 97. No ano de 97 eu tinha 37 anos. Aham. A partir daquele momento, o budismo se tornou muito forte e eu me tornei responsável por um distrito budista no Rio de Janeiro. Jura? Eu sou responsável por um distrito de Ipanema aqui no Rio de Janeiro. Legal. E aquilo fez com que eu entendesse o que eu já intuía. O budismo não é uma religião que foi inventada, é uma religião que foi revelada. O que o budismo fala? Que existe uma lei de causa e efeito e que você é responsável pelas coisas que acontecem com você. Basicamente é isso. Às vezes as pessoas analisam o budismo como sendo muito mais uma filosofia do que uma prática religiosa. Eu acho que é muito mais uma filosofia. Sim, mas também é uma prática religiosa porque você entra no lado da fé. Sim. Então não é... As pessoas dizem, não, eu posso ser católico budista. Não pode. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, são plurais, a essência né? é totalmente diferente. Tem pessoas que, não, você não está entendendo. O que importa é o amor, as pessoas me dizem. O que importa é não... Aquela coisa que eu detesto, que acontece assim, a pessoa vai na igreja, a pessoa é budista, a pessoa é messiânica, a pessoa vai na cartomante, a pessoa pula 7 ondinhas no final do ano, bota o sal atrás da porta, acredita no duende, reza a oração dos anjos com o filho na hora de dormir. Aí eu pergunto, mas peraí, você escolheu a montanha, você sobe por que caminho? Porque uma prática contradiz a outra. Então, onde que... Me parece uma prática interesseira. Bom, deixa eu orar para esses todos, que vai que um não é a razão ou o sentido da vida. Pelo menos já estou protegido, o que já mostra um lado muito interesseiro diante eu jogo para todo que é lado. Eu jogo para tudo que é campo aqui, vamos ver qual que dá certo. Eu tô me dando bem, que eu não via o mundo a passeio, né? Primeiro dia que eu fui na primeira atividade, eu olhei, as pessoas estavam felizes na atividade. Eu disse, que prática maluca é essa que as pessoas estão felizes, gente? Não tem ninguém se drogando aqui, né? Não, nada é superficial. Porque o conhecimento que eu tinha de prática religiosa era modorrenta, pesado, com cheiro de cera de vela e lugar sujo. Pecado, a culpa é sua. Era um lugar que peraí, de repente eu vou em outro lugar que olhou pra mim e disse, você tem que ser feliz e você tem que ser feliz hoje. Na existência, nesse momento, agora, você é responsável pela sua vida, o mundo ao seu redor é um reflexo daquilo que você carrega dentro de você. Se a sua vida não tá legal, olha para as causas que você tá colocando. Existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de separabilidade do sujeito e do ambiente dele. Não existe pecado, não existe, mas existe responsabilidade, o que torna muito mais sério ainda, porque se você não tá feliz, a responsabilidade é sua. Quando veio a pandemia, eu perdi um amigo muito querido por mim, que era o meu melhor amigo de infância, que foi o Antônio. E o Antônio, num determinado momento, a gente tinha um grupo da escola, era meu colega de escola. O Antônio era meu colega, ele morava no mesmo prédio que eu, ele era meu colega de aula, ele era escoteiro junto comigo, os nossos pais tinham casa no mesmo balneário, a gente era colega de clube e a gente fazia judô junto. A gente era mais do que irmão. E a gente se afastou durante um bom período da nossa vida, que ele foi seguir uma profissão, foi morar na Bahia, eu aqui, e a gente no grupo da escola, num determinado momento, ele fez um comentário bastante homofóbico comigo, assim, ele foi radical e a gente ficou um tempo sem se falar. Ele sabia que você era gay? Ou Sabia. E no meio da pandemia, ele, depois de muito tempo a gente sem se falar, ele me mandou uma mensagem que queria fazer um encontro com você via Zoom, e a gente fez um encontro via Zoom, e ele chegou e disse, olha, eu só queria te pedir desculpas. Que bom, né? E eu perguntei, por que você está me pedindo desculpas, Antônio? Ele disse, não sei se um dia eu te fiz sofrer, se um dia eu te magoei, se um dia... Eu queria só que você soubesse que se eu tivesse oportunidade de novo na minha vida de nascer outra vez e ser seu melhor amigo outra vez, eu gostaria que isso acontecesse. Pô, maravilhoso, cara. E ele tinha um problema cardíaco, o coração dele começou a crescer, mas ele provavelmente não iria morrer disso e pegou o Covid e faleceu. Nossa. Quando aconteceu isso, eu tava no meio do Dança dos Famosos, que eu tava fazendo dança e eu tinha operado meu joelho. Meu joelho, eu tinha feito uma operação bilateral de meniscos, tava sendo um processo difícil demais pra mim, porque eu não queria pagar mico, super exigente comigo, só que eu ia ensaiar, meu joelho inchava, eu dizia, caramba, o que tá acontecendo? Aí um dia eu fui fazer uma massagem, que uma pessoa foi fazer a massagem em mim lá, contratada pela TV Globo. Na hora que ela tocou em mim, eu tinha no dia anterior realizado a missa de 7º dia dele. Na hora que ela tocou em mim, eu comecei a chorar, me deu uma vontade de chorar absurda, assim. Naquele momento, cara, é como se um dardo tivesse chegado em mim. Eu disse, eu vou falar que eu sou gay. Por que eu vou falar? Porque se o meu melhor amigo era a pessoa que um dia podia ter tido preconceito comigo, a pessoa que mais me conhecia, a pessoa que veio pedir desculpas pra mim e perdão por ter sido em algum momento da vida dele preconceituoso comigo, eu devo isso até a ele. E eu devo isso a outras pessoas que talvez passem ou já passaram pelo mesmo preconceito que eu passei. Então, se eu tiver isso pra poder ajudar algumas pessoas, pra que outras pessoas tenham representatividade, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter a chance de falar quem eu sou. Não, e pra mim era uma situação complexa, porque a maior parte dos personagens que eu fiz na minha vida eram geralmente os que se aproximavam desse perfil que as pessoas chamam de galã, ou desse tipo. E aí eu resolvi ir lá no Dança dos Famosos e falar sobre isso sem ninguém me perguntar. Pô, foi um choque, né? E aí foi engraçado porque eu vesti uma roupa prata, justa, pra dançar uma música disco.
e todo de prata, pronto para dançar uma música disco, resolvi fazer uma homenagem para a família, dizer, não, eu queria mandar um beijo aqui, fazer uma homenagem pro meu marido, pro meu filho. E aí eu senti, foi muito interessante. Ô, louco, porque meu! Não, aí que tá, foi Thiago Leifert, o Faustão tinha sido a passagem do Faustão pro Thiago. E aí eu senti que foi porque eu não avisei a produção. Uhum. O Aí eu Thiago senti ficou que o meio Thiago desconcertado. ficou me olhando assim, eu acho que ele pensou, e agora? O que eu faço aqui? Eu cheguei agora, que já cheguei. sabia. As pessoas às vezes perguntavam pra mim, mas você fez isso, deve ter sido como se você tirasse um peso de cima de você, né? Eu digo, não tirei peso nenhum. Eu me tornei quem eu sou. É simples assim. Não se trata de peso. E por isso eu resolvi falar, talvez essa quantidade de coisa, tudo que tem acontecido na minha vida, talvez a falta de exemplos, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, todo mundo tem exemplo na sua vida, né? Você certamente viu outros caras que você olhou e pensou, eu queria ser como esse cara, ou talvez você tenha olhado. Na minha vida eu nunca tive caras que fossem parecidos com o meu. Tive excelentes artistas que eu poderia olhar e dizer, porra, eu quero interpretar como esse cara, eu quero ser bom como esse cara. Mas nenhum cara que tivesse a representatividade dizer, não, eu sou gay, eu sou casado, eu tenho filho, eu tenho amigos, eu tenho salário, tá tudo certo na minha vida e eu sou gay. E geralmente as histórias que a gente escuta falar são histórias de pessoas que ou apanharam muito, ou sofreram demais. Eu não estou negando a existência disso, e também não estou negando o fato de eu ter passado por isso. Apenas eu queria ser um dos exemplos de que, gente, tá tudo certo, velho. Não precisa ficar se matando. Se eu posso ser o exemplo de uma pessoa que você pode olhar e dizer, pô, eu quero ser igual esse cara, porque esse cara é feliz, esse cara tá de bem, esse cara tá... Então vamos lá, velho. A gente, por natureza social, a gente é machista, a gente tem preconceito racial, a gente é homofóbico, a gente tem que cuidar para não ser. Mas na verdade a gente é. A gente, por natureza, a gente tem que só tomar cuidado para entender que a gente tem que ser confortável para que a existência de quem está do seu lado possa existir, né? Você não vai recriminar a existência do outro, porque basicamente é isso. Você nasceu diferente do que outra pessoa é, e a pessoa diz, não, eu não quero que você seja diferente, você não pode existir. Por quê? Porque Deus não quer. Quem falou isso, você? Mas você percebe que muitas pessoas escondem o seu preconceito através de uma questão religiosa. É o que as pessoas fazem. Mas eu acho que a gente tem que só tomar cuidado. E a gente tem que se ligar, entender que a gente pode estar machucando a pessoa que está do teu lado. E, na verdade, o que a gente quer? Todo mundo que não quer ser feliz? Então, mas se quer ser feliz, tenta fazer com quem está do teu lado ser feliz. As pessoas começam a arranjar problema. Porque a língua, porque vai destruir a língua. Porque... As pessoas têm que entender que não se trata de você. Se trata do outro. É do outro que nós estamos falando. É do conforto do outro. Você não está passando pelo preconceito. Muitas vezes, a gente que não passa pelo preconceito tem dificuldade de entender o que está acontecendo no coração de quem está ao seu lado.